que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Olá, irmãos e irmãs, venho fazer a minha partilha a respeito do vídeo 1, o que realmente Jesus refez na sua humanidade e na redenção. Jesus nos quer conhecedores, assíduos de suas verdades, de modo a sabermos defender a divina vontade quando preciso, e aplicarmos cada vez mais nossa mente para melhor entender, dar a Deus o que os outros não dão. É sabermos lutar até mesmo com Ele, com Jesus. É a guerra de amor, que já foi dito. É termos em mãos essas armas, para lutarmos essa guerra de amor, os conhecimentos, as suas verdades. Verdades essas que precisam estar, como se diz, à ponta da língua. Ou mais, precisa estar encarnalizadas em nós. Muito bem formadas. E Deus, em sua infinita misericórdia, em seu grande amor a nós, proporciona dia a dia, experiências concretas, para que, de modo que estando nós atentos a essas verdades, assíduos a esses estudos, assimilemos as situações, os acontecimentos em nossa vida e ao nosso redor, tudo ao livro do céu, Trazemos tudo à luz dos escritos do livro do céu. E assim, atento e consciente, não faltar com Jesus, não deixar Jesus de lado para se ocupar consigo mesmo, com as suas coisas, É ser aplicado, constante, diligente, sempre ali, sem interrupção. E sim, é possível viver assim, esquecido de si mesmo, pensando só em Jesus. A humanidade toda, de certa forma, até os dias de hoje, se vive assim, de maneira só que desordenada, onde se pensa ininterruptamente em si mesmo e Jesus fica de lado, Jesus fica para um momento, uma situação em que se precisa dele, aí se esquece de si e vai até ele. Mas o que ele quer de nós é que façamos ao contrário, que troquemos de vontades e vivemos e nos movamos apenas com uma vontade, e a vontade dele, a vontade divina, esquecendo de nós mesmos, vivendo a nossa vida no piloto automático e toda a nossa atenção voltada a ele. É o que Jesus disse, num trecho, todas as virtudes passarão, só passam para a eternidade, para o céu, aquilo que é a vontade de Deus e o amor. O amor e a vontade de Deus perdura por toda a eternidade. As virtudes passarão, as virtudes são aqui, baixas, terrenas, humanas.
Então Jesus vem até nós, né, vendo que a humanidade é impossível, né, que se volte a Deus, né, por si só. Então ele se encarna e vem, né, sobre a terra e toma sobre si, né, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas misérias, né, a nossa vontade humana, e com a sua vida de sacrifício e penitência, né, a sua vida, toda a sua vida, né, até a morte de cruz, se oferece ao Pai em nome de todos, em nome de toda a criatura humana, de modo que ela não mais precisa, não mais tem que estar longe de Deus, mas pode agora, né? O céu e a terra foi abertos de novo, né? O caminho foram ligados, né? Não mais há aquele abismo, né? Aquela distância. O amor, a misericórdia, o perdão de Deus, né, levou o céu a estar aberto novamente, né? Para a humanidade. Tanto que Jesus, ao morrer, ele vai ao limbo, né? Buscar as almas que lá estavam presas, né? Para poderem finalmente adentrar o céu, adentrar a eternidade, né? Jesus traz de volta a amizade, né, com Deus, as criaturas humanas, de modo que ele diz, né, Pai, quando olhares para eles, não olharão diretamente a eles, né, mas olharão através de mim, né, que tudo fez, né, que tudo fiz por ti, né, para repará-los, os grandes males que cometeram, né, com suas vontades humanas. Então Jesus, ao ressuscitar, né, quando ele aparece a seus discípulos, né, aos seus apóstolos, a primeira coisa que ele faz é conferir a Pedro, né, as chaves do reino, né, e estabelecer o sacramento da penitência, né, o poder de perdoar pecados. Com a redenção, Jesus nos permite, né, ser essas novas criaturas, né, que ele diz, né, eis que faço nova todas as coisas. A possibilidade de mudarmos de vida plenamente, né, e abandonarmos, entregarmos a Ele, a nossa vida a Ele, de modo a vivermos a vida dele, aos exemplos dele, aos ensinamentos dele, mas que infelizmente, no entanto, tem sido negligenciado, né, essa graça que Jesus nos deu, por deixar de lado, né, os princípios e ter e estar vivendo, né, a misericórdia de Deus de uma forma errada, né, equivocada, em que Jesus tudo perdoa, Jesus já sofreu por nós, então eu não tenho que fazer nada, que no fim das contas, né, todos serão salvos. Muitos pregam até que o inferno já não existe, e se existe, está vazio. Então é uma avalanche, né, uma enxurrada de erros, de pensamentos errados, contraditórios, né, que negligenciam a sua palavra, a verdadeira palavra, né, de Deus. E a grande parte, né, por buscar, né, as comodidades, acabam por se deixar, né, guiar por esses caminhos, por esses ensinamentos errados, dão-se as costas à verdade, né? Tanto que a gente vê o livro do céu não é conhecido por muitos, né? Não se está nem aí, né, em referente a essas verdades, mas se dá grande ênfase, né, às histórias erradas, né, equivocadas. Sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né, que guardam os seus mandamentos. Muitos estão no erro, mas têm, né, uma reta intenção de encontrar a verdade e vivem a buscar a verdade. Então, esses que a buscam com sinceridade a encontrarão. Né? É como vai dizer, batei e a porta vos será aberta. Mas é preciso essa grande pureza de intenção, né? Essa retidão ao buscar essas verdades, ao buscar os conhecimentos. Então a estes o livro do céu chegará em suas mãos, né? E havendo a abertura e a boa intenção,
né, de conhecer, de pôr em prática, né, a vida divina vá se desenvolvendo nessa criatura. Mas como foi dito, né, serão poucos, muito poucos, né, que estão abertos a largar tudo, a largar de si mesmo, né, de suas convicções, para se abandonar a essas verdades. Então não se pode ter preguiça, né? Nenhuma preguiça física ou espiritual, né? Mas de procurar desenvolver esses conhecimentos à luz que se recebe o diálogo com Deus. Né? Ninguém fica sem luzes, né? Mas é preciso ruminar, né? Desenvolver essa luz, né? Ter esse diálogo íntimo e contínuo com Jesus, né? De modo a essa luz sair íntegra, né, do nosso interior, né, a iluminar o que estão fora, a iluminar os outros. E posta à prática, né, ilumina a todos, né, a nós e aos outros, aos demais. Mas nisso é de suma importância, né, o gastar-se, o não poupar-se. Né, é como aquela música, né, que diz da vela. A vela só se queima quando está ali a iluminar. É preciso se queimar, é preciso gastar tempo, dedicar tempo, né, aos estudos, à partilha, à meditação, à correção de nossas vidas nos mais mínimos detalhes, né? É retornar à ordem, é buscar retornar à ordem, viver nessa integridade em cada momento, em cada situação. É ter Jesus em tudo que fazemos. E estar sempre debaixo da obediência, né? É o que Luísa sempre dizia, da obediência. E como é aplicado na comunidade, né? Se nos dedicamos na comunidade, né? No serviço que já nos foi passado, né? Que é estudarmos e partilharmos, né? É o mínimo. Então já sofremos as cruzes, as situações dentro da comunidade, né? E isso nos levará a crescer ainda quanto mais rápido, né? À luz da divina vontade, as luzes que Jesus nos dá, né? As situações que Ele nos coloca. E ao partilhar, né, essas situações, né, vamos crescendo mutuamente. Agora, se nos fechamos, né, Jesus tira de nós, né, fora desse círculo, né, desse cercadinho da divina vontade. Então será, né, tirado nas ocasiões do nosso dia a dia, né, ao longo de todo o nosso dia, toda a nossa vida. Então as cruzes que tivemos de padecer na comunidade, né, de modo a entender a vida divina, serão mais leves, né? A carregaremos com mais facilidade, diferente das que vivenciamos fora, né, na nossa vida. Então passa-se por dificuldades, né, muito maiores, né, quando se há ainda essa indisposição, né, em querer desenvolver a vida divina, né, em partilhar a vida divina. Porque de um jeito ou de outro Jesus vai tirar o que ele precisa para que a divina vontade reine em nós de fato, como assim estamos pedindo, né? Estamos rezando. Vem, divina vontade, né? Vem reinar na minha vontade. Então, quando que de boa vontade eu não cedo a ela esse espaço, ela de certa forma permite, né, situações que tirem, né, um dever de justiça, né, para equilíbrio de justiça. Então, nos proporciona, né, situações de modo a tirar o que Jesus precisa. Então, assim, a pessoa que vive uma vida no pecado, que não busca a conversão, que não busca os sacramentos, que não está nem aí, né? Então, essa pessoa recebe tantas situações difíceis, tantas cruzes, né? É uma coisa atrás da outra que acontece com ela, né? E as coisas não vão e ela não reconhece que precisa de Deus, que precisa voltar-se para Deus.
e pragueja e coloca a culpa em tantas coisas, mas não vê que é ela que precisa de correção, né? Que é ela que está fazendo as coisas erradas. Então Jesus disse, né? Queria ter sofrido todos os dias da vida dele as penas de sua paixão, de forma que a criatura não sofresse mais, né? Mas ao mesmo tempo, né? Se assim o fosse, ele destruiria o livre-arbítrio, né? Porque iria estar tão forte diante de nós, né? O sacrifício que ele fez, que não faríamos, né? Não ousaríamos fazer a nossa vontade, mas em toda a vontade de Deus. E isso, né? Não iríamos fazer por amor, mas por uma força, né? Como que uma opressão. Mas pelo contrário, né? A forma que ele fez, né? A forma que ele fez toda a sua missão, nos concedeu a graça, né, de permanecermos com o nosso livre-arbítrio, né, de por amor fazer as coisas a Ele, de manifestar a nossa correspondência a Ele por amor, né, ou seja, mesmo que a salvação não dependa da criatura, mas que é inteiramente graça de Deus, né, Jesus morreu na cruz inteiramente, né, se doou, né, gratuitamente a nós, né, mas tendo-nos o livre-arbítrio, né, somos participantes, né, cooperamos, né, damos a nossa parte, de modo a termos méritos, né, a recebermos méritos, né, de modo a estarmos, né, a vivenciarmos essa hierarquia, né, de estarmos, ainda que salvos, estarmos mais próximos ou não tão próximos de Deus, né, da presença divina. Então, assim tal qual for a nossa aceitação, as cruzes, as dificuldades, a vivência, né, da santidade, né, tal qual será, né, a nossa glória no céu, a nossa felicidade, a nossa alegria, né, próximo dele. E também não buscamos isso, né, para ganhar algo de Deus, mas para sermos a Ele, para ser a Ele essa correspondência, esse amor, essa presença, né, dedicarmos a nossa vida a Ele e não a nós mesmos, né, as nossas coisas. Caminharmos sempre, né, em estado de graça, né, e não queremos ir, né, ao pecado, em estar em pecado, não querer pecar, mas em tudo, né, dar a Jesus essa correspondência, esse amor, né, mediante a tudo que Ele fez e faz por cada um de nós. E assim, Jesus, na sua humanidade, né, não podia desobedecer, violar, né, o propósito divino. Ele aceitou tudo, né, e a tudo nos perdoou, né, como foi dito em sua humanidade. Ele aceita, né, que a criatura fique ao longo de toda a sua vida pecando e no último momento ela se voltar a Jesus, né, ela recebe essa graça de ser salva. Então, mediante a Jesus, a humanidade de Jesus, Jesus perdoa, né, os pecados, suplanta o que faltou e a alma, né, é salva. Mas que, no entanto, né, para preencher, né, os vazios da divina vontade que ficou, né, o vazio da justiça, né, divina, essa alma vai ao purgatório e de lá ela não sai enquanto, como vai dizer nas Sagradas Escrituras, né, e de lá ela não sai enquanto não pagar o último centavo, né, a expiação, ou seja, a expiação de todos os seus pecados, todas as suas culpas. Então, no purgatório, essa alma é purificada, né, indo para lá. Ela é purificada, né, de toda a mancha de egoísmo, amor próprio, e os mais obstinados vão ao inferno por não se arrependerem, não se abrir, né, à graça. E assim, diante desse conhecimento, né, aqui se concretiza aquilo que Jesus quis antes, quando ele disse que queria sofrer, né, lá na sua humanidade, todos os dias da sua vida, o que ele sofreu na sua paixão.
Então aqui o que acontece é diante desse conhecimento que vai dizer, temos que, assim como Jesus, aceitar o que nos acontece, o que nos vem, né, desapegar de nós mesmos, né, de nossas vidas, de nossas preferências, gostos, né, tudo isso. Assim de que em tudo busquemos amar e seguir só Jesus, já hoje, em vida, né, negando-nos a nós mesmos, sabendo que a vida que Ele nos dá, que Ele nos oferece, que é a vida divina, é muito maior, melhor infinitamente, né, que a vida que, por melhor que seja, que possamos viver aqui na Terra já hoje. E tendo que no primeiro momento é o purgatório em vida que vivemos. Aquilo que deveríamos expiar lá no purgatório já escolhemos por amor a Jesus vivermos já aqui em vida, a expiar nossas culpas e erros, né, em passado, não só por nós apenas, mas por todos, né, do passado, presente e futuro. Então é desprezar tudo isso, desprezar o nosso eu para vivermos aqui a divina vontade. E assim se faz, né, a vida divina, o plano, o sonho de Deus, né, em que por livre e espontânea vontade eu deixo a minha vontade, eu ignoro a minha vontade, eu morro para mim mesmo, para que a vida divina tenha vida em mim, né, seja operante em mim. Então é o que precisamos entender, né? O que precisamos entender é preencher esses vazios da justiça divina, né? De modo a reparar, a dar a correspondência da nossa vida passada, né? E na divina vontade, não só isso, mas por toda a humanidade, né? Do passado, presente e futuro, né? Nos oferecemos a Jesus a vida divina, a viver essa vida divina, de modo a dar essa correspondência não só por si, mas por todos, né? Amar a Deus com o próprio amor que é dele, e em tudo e em cada ato, né? A morrermos para nós mesmos, darmos vida à vida divina, a fim de que possa, né, formar essa vida divina a cada instante, a cada ato, essa reparação em cada ato, em cada situação, em cada momento, em tudo que fizermos. Então temos essa grande graça, né, de fazer tudo isso aqui agora em vida, né? Que Deus nos livre de negar a tudo isso, né? De, de, de não vencer, né? De não vencer as nossas resistências e deixando para fazer isso, para amar a Deus lá no purgatório, sendo que podemos fazer tudo isso aqui, né? E dando infinitamente maior glória a Deus, né? Ao passo que desapegamos de nós mesmos, ao passo que desapegamos de tudo, né? Que possa ser uma barreira, um obstáculo para o desenvolvimento dessa vida divina. Se trata de voltar à ordem, né? Se trata de atender o pedido do Pai, né? O chamado do Pai da criação, né? Ao retorno ao propósito que foram criados. Então abrimos mão de tudo para viver isso, para realizar, né, o sonho de Deus, nosso Pai. Né? De fato é o estudo, né? É a constância no estudo, é a intensificação que se deve fazer nos estudos, é a partilha, é a meditação, é o ruminar tudo isso, né? É o gastar tempo dedicando a esses estudos para que a verdade entre no nosso coração, né? E paremos com questionamentos, com dúvidas que possa nos vir, né? Não dar atenção a isso, né? Que se trata da vontade humana, né? Que coloca esses questionamentos, essas dúvidas a fim de nos prejudicar e até mesmo nos arrancar da divina vontade, né? Ao passo que, ao se duvidar, ao se questionar a divina vontade, é uma falta gravíssima, né? Não tem que haver dúvida, não tem que haver questionamento, né? Ou se conhece ou não, né? Uma vez conhecida, né, vivemos. Mas nunca questionar, duvidar, porque se trata até de um pecado contra o Espírito Santo, né? Qualquer pensamento que vá contra, que coloca em discussão o que Jesus disse,
né, no livro do céu, né, em suas palavras. É uma afronta à divina vontade, né, é uma soberba, um orgulho, né, mas busquemos estudar mais, nos dedicar mais. Amém? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.